No anime Soul Soul, a gente segue, né, um mangá onde ela cria numa jornada absurda, encontra ambos, né, tanto velhos quanto novos amigos ali, muitos dos quais são excepcionalmente poderosos. Só que surge a grande pergunta da série: quais são os personagens mais fortes? Como que rola essa comparação da galera do passado com a galera agora do futuro, em níveis de força? Bom, tudo isso eu vou explicar pra vocês nesse vídeo e a partir daí a gente vai definir quem seriam os mais fortes da história de Soul Soul, beleza? Os 10 mais poderosos. Então vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E galera, eu queria conversar um pouquinho de um anime diferente com vocês, dessa vez entrando em um anime que cativou muita gente, um anime muito diferente do normal. E olha, eu posso te dizer uma coisa, naturalmente é uma coisa muito desafiadora, vocês já sabem que é difícil da gente classificar os personagens assim com uma precisão absurda, né? Mas Soul Soul ainda deixa isso mais difícil, porque o sistema de energia da história é num modelo que meio pedra, papel e tesoura. Como assim, Binas? Cara, às vezes um personagem pode ser muito forte, só que então de repente um mago pode entrar ali com um feitiço de assinatura e tal, que pode sobrecarregar completamente esse personagem e ele se tornar mais fraco. Então até o momento eu acredito que essa lista que eu montei aqui pra vocês seja a lista perfeita, mas pode mudar a qualquer momento, tá? E também que a gente tem que dizer o seguinte: as classificações que eu tô prestes a falar pra vocês se baseiam no que atualmente foi mostrado, que é conhecido lá no mangá, então não tá na parte do anime, tá? Sobre a força de cada uma dessas pessoas. Lógico, a gente vai incluir história de batalha, conquista, habilidade, força, tudo, reputação dos personagens. Eu usei tudo que dava pra avaliar o poder deles. Com isso dito, então, deixa o seu like, capricha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro primeiro da lista. O primeiro aqui, ou melhor dizendo, o 10º, né, é o Denken. Cara, ele é um mago imperial, um mago de primeira classe, diferenciado pra caramba. Ele veio lá originalmente da região de Weiss, né, e perdeu os dois pais dele no ataque dos demônios. Ele foi criado inclusive por Cluck, lá, né, o senhor feudal de Weiss. Como um jovem aprendiz, ele serviu como mago pessoal da família Cluck. O Denken desenvolveu muito as suas habilidades mágicas, ele se juntou ao exército imperial e foi movido justamente pelo desejo de ganhar mais poder, ganhar mais influência, para ele conseguir salvar sua frágil esposa. Mas infelizmente ela acabou falecendo antes que ele pudesse salvar ela. E a partir daí ele foi treinado pelo mais forte dos sábios da destruição, tendo aprimorado cada vez mais a sua magia desde a infância até a idade atual dele, que seria 78 anos. Certamente o cara tem pedigree, né? Dá pra gente falar que ele tem uma experiência absurda pra ser considerado entre os mais poderosos da história. Só que, por que ele ainda tá aqui? Bom, ele tá no 10º lugar porque assim, como a sua vitória sobre o Matt lá, o Eldorado, foi uma grande parte devido à sua familiaridade com o treinamento extensivo dele durante a juventude, ele também foi capaz de contra-atacar o feitiço de assinatura do Matt, né? O Dia Codes, graças a ser tudo planejado e tal, e tomar medidas de precaução ali antes desse confronto. Mas na batalha, durante o exame do mago de primeira classe, isso acabou solidificando ainda mais o rank dele, né? Como o 10º. O 9º agora é Himmel, o herói que se uniu o mago a Reiter, o sacerdote, e Aizen, o guerreiro lá que venceu o rei demônio. Sem sombra de dúvidas, ele é um cara formidável, um guerreiro absurdo. Apesar de muitos aliados de suas extraordinárias capacidades, cara, caracterizado justamente pelo sério comportamento dele, de ser uma pessoa comprometida. Literalmente, o cara, ele valorizava a vida e inspirava esperança nas outras pessoas. A natureza benevolente dele era destacada através de todas as suas interações com os seus companheiros, influenciando inclusive a adotarem os seus hábitos mais úteis. O legado no mundo dele, cara, foi um legado que, assim, simplesmente marcou pelas inúmeras vitórias sobre os demônios, inclusive, que foram alcançadas com a espada confiável dele. Agora, tu pode estar pensando que Himmel é o herói lendário, então por que o cara derrotou o rei demônio? Como é que ele pode ter uma classificação tão baixa? Tá tipo no 9º. Se você leu a história, pelo menos até onde foi lançado, durante o tempo lá do grupo do herói, eles derrubaram muitos demônios, mas foi como uma equipe, eles não solaram os demônios, não lutaram sozinhos. Só a gente parar pra lembrar da batalha deles com Bose lá, o Imortal. Por mais que eu queira, não dá pra gente colocar o Uno numa posição muito mais alta do que isso. Eu gostaria até de ver muito mais da destreza de batalha dele, do desdobrar, né, pra fazer tipo um palpite mais confiante, poderia botar ele mais pra baixo ou mais pra frente, mas ele tá nessa classificação somente se a gente olhar pra individualidade do cara. Por exemplo, se a gente vier a habilidade de luta, eu acredito que seja o melhor dele. As suas características de liderança, de mentalidade estratégica, de capacidade de trazer à tona o que tem de melhor nos membros do grupo dele, pô, se a gente for considerar esse tipo de característica, ele facilmente subiria para o número 1, já que com ele liderando o grupo, eles poderiam simplesmente derrotar qualquer inimigo. O cara é realmente diferenciado.
O próximo aqui é Flan, destacado como um dos mais brabos e mais poderosos magos humanos da história. O papel dela despertou muita curiosidade sobre o personagem, né, uma coisa intrigante que vem da Flan. Acontece que a própria Flan, ela era protegida da Ciri, que é uma figura conhecida como um dos seres mais poderosos do mundo. A gente vai falar dela. Mesmo que a vida útil da Flan fosse relativamente breve, o impacto dela na história foi algo que durou a história inteira. Na verdade, ela ainda é lembrada entre os humanos. É uma forma notável disso. Então assim, depois de muitos anos, uma barreira mágica que ela ergueu continua funcionando de uma forma perfeitamente eficaz, mesmo ela não estando mais aqui. Isso impediu que os demônios invadam as cidades. Ela é a progenitora da magia para a humanidade e é a razão pela qual os humanos em todo o mundo começaram a estudar magia. Isso iniciou o processo e permitiu que a humanidade toda começasse a se opor aí ao exército do Rei Demônio. Depois de 1000 anos, ela até conseguiu irritar a Ciri aí com a sua vontade final na batalha. Surpreendeu os demônios desconhecidos quando ela limitou a sua mana, o que em última análise levou à sua própria morte, né? Mas nos primeiros episódios nós vemos ela eliminando 3 níveis gerais aí de demônios em um instante, tá ligado? Mesmo que a magia dela tenha avançado muito desde então, o fato das suas barreiras ainda poderem repelir os demônios de grande escala é uma evidência de que ela ainda tem ases na manga dela e possivelmente ainda pode combinar com magos do futuro. Por exemplo, os 7 sábios da destruição, no lugar que fica com os sábios da destruição. Cara, eles eram um grupo de 7 poderosos magos demoníacos que serviram sobre o Rei Demônio até a queda dele. Eles pareciam operar com a orientação confidente lá do Rei Demônio. E historicamente, cara, os sábios dizem cais estratégicos no norte. A propósito, só pra gente esclarecer aqui, nem todos os demônios grandes e fortes fazem parte dos 7 sábios da destruição, tá? Mas todos os membros dos 7 sábios da destruição são de fato grandes demônios. Alguns são mais fortes até, como o caso, por exemplo, do Match e do Solitar, né? Enquanto outros, como o Ouro, o Kual, são mais fracos do que eles. Se um grande demônio faz parte dos 7 sábios da destruição ou não, realmente isso não importa pra gente. Mas em alguns casos, um não-membro pode até superar um membro de lá de dentro. Como um grande demônio Solitar, por exemplo, e o deus da guerra manchado de sangue, o Ravali, que é o demônio guerreiro mais forte que tem. Só que ele não é um membro dos sábios. E eu incluí todos aqui no mesmo conjunto, né? Porque, cara, os sábios da destruição e outros grandes demônios variam bastante, né? Em força e tal. E assim, se a gente for separar no ranking, a gente colocaria literalmente mais 10 pessoas listadas aqui nessa parada. Então, eu prefiro deixar esse ranking para um próximo vídeo separado, né? Dos 7 sábios aí, pra gente começar a conversar. Sexto lugar, temos o mago, que viajou ao lado do herói por uma década para poder vencer o Rei Demônio. É uma figura central da história, né? Protagonista, possui uma força formidável. Todos os níveis de mana dela são extraordinariamente altos, superando até mesmo o de vários membros dos 7 sábios da destruição. Mesmo que ela tenha grandes quantidades de mana e dominou a arte do ocultar, né, na sua saída de mana para superar os demônios, uma habilidade que ela aprendeu bastante com a Flam, que a gente já falou, né, a mentora dela, anos de prática tornaram essa restrição um aspecto habitual com as suas habilidades. Por exemplo, ela faz isso com mais tranquilidade. Além disso, a habilidade mágica dela também é adepta em dissecar feitiços e estratégias de combate. Ela consegue descobrir muito a partir disso. Muitas vezes ela consegue até examinar as técnicas do oponente para encontrar coisas eficazes, né, contra-ataques bons o suficiente para conseguir vencer. Ela já fez isso contra o Match, né, na história. Como eu disse anteriormente, ela também emprega as mesmas táticas que a mestre dela, a Flam, mas o seu poder é certamente muito mais forte do que o da Flam. Por quê? Tempo, galera. O tempo é o que traz a força para ela. Ela teve muito tempo para desenvolver esses poderes. Pela própria história, magos que vivem menos não têm tanta oportunidade de se tornar muito mais forte. E ela aprendeu muito nos 1000 anos desde que ela começou a treinar com a Flam e também com a missão de subjugar o Rei Demônio lá de 10 anos. Ela se comprometeu muito com o grupo do herói, que tornou ela uma maga ainda melhor, permitiu que ela cooperasse de uma forma muito mais eficaz com todos os seus camaradas. Quinto lugar, temos Match Eldorado, cara. Possivelmente um dos melhores ou o melhor representante dos demônios nessa série. Ele é um cara reconhecido como um dos 7 sábios da destruição. Embora ele seja conhecido principalmente como um mago, ele tem uma força física muito excepcional, fazendo dele um oponente formidável para qualquer um. Poucos conseguem se igualar a ele. A gente não pode nem deixar de mencionar que o seu feitiço ali de assinatura, que é o dominador de todos, o Tia Golds,
é o que pode terminar com quase qualquer batalha instantaneamente, se ele optar por usar essa habilidade aí. Por exemplo, simplesmente não conseguiu encontrar uma maneira de derrotar ele. Ela chegou a conseguir desenvolver aquele feitiço para repelir o Diagolds. Acredito que, mesmo assim, ainda pode lutar numa batalha mano a mano ali, tipo, de igual para igual. Considerando que ela ainda teve dificuldades com Solitar, né, que eu acredito ser menos poderoso do que o Eldorado, até porque recuou pelo seu plano inicial de matar ele, devido a ter medo e tal. Mas isso aí dá pra você tirar suas próprias conclusões. De qualquer forma, o Matt é um cara absurdamente forte. Quarto lugar, temos alguém mais forte que ele, com um específico, Onisciente Shlek. Cara, ele ocupa a posição mais elevada de todos esses caras. Ele serve como o conselheiro de confiança do Rei Demônio. O Shlek, acontece que ele possui uma extraordinária capacidade de prever o futuro. É muito roubado isso. Ele pode imaginar uma infinidade de futuros potenciais, ver os resultados desse futuro, permitindo que ele comece a criar estratégias para neutralizar esses futuros aí. Pô, como a mão direita do Rei Demônio, que ele é, cara, ele desempenhou um papel fundamental na supervisão dos 7 Sábios da Destruição e logo na comunicação de comando do Rei Demônio para todos eles. Inclusive, os seus poderes visionários eram tão avançados que ele podia supostamente ver até 1 milênio na frente dele, 1000 anos na frente dele. E até foi mencionado pelo grande demônio Solitar, né, no capítulo 117, lá do mangá, que esse indivíduo é um ser que viu o futuro trilhões de vezes, o que é, mano, incompreensível. A gente não dá nem pra parar pra pensar nisso. Tu não consegue pensar nisso quando tá pensando, o cara já viu 1 trilhão de futuros. Ele pode não ter um registro de batalha que foi mostrando suas habilidades e tal, mas o poder dele certamente faz dele uma força a ser considerada, especialmente considerando que a próxima pessoa nessa lista é acreditada como mais forte de toda a humanidade devido a possuir um poder idêntico ao do Shlek. Basicamente, o Shlek tem o encontro do fim dele numa batalha climática contra essa pessoa que a gente vai falar, onde eles ajudaram mutuamente a queda um do outro, né? Então, com as informações atuais, não tem como a gente mensurar, né? A gente poderia simplesmente trocar as posições dele, né, para 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, então, enfim, dá pra trocar em todas as posições. Em terceiro lugar, a gente tá falando do Herói do Sul, que ganhou o título dele pelos atos valentes que realizou antes da época em que começaram a missão para derrubar o Rei Demônio. Ele é conhecido como o cara mais forte e selvagem da humanidade, não tem nem como a gente negar essa reivindicação, tá? O nome verdadeiro desse cara é um mistério completo, mas a gente sabe que a extraordinária força dele é algo indiscutível. Esse herói, ele confrontou não só os 7 Sábios da Destruição, mas também o chefe do Rei Demônio e o Onisciente Shlek também. Nessa batalha até conseguiu derrotar 3 dos 7 Sábios aí, junto com o Shlek, que foi derrotado, que a gente acabou de falar. Enquanto, por exemplo, magos são capazes de derrotar alguns membros específicos dos 7 Sábios, o Herói do Sul, ele tem uma conquista de lutar contra todos esses caras e eliminar vários membros, um feito muito mais notável e incomparável com qualquer pessoa na história, tá? É importante a gente mencionar que ele foi capaz de alcançar tudo isso sozinho. Ele usou só a força dele e a magia secreta dele, que, como a do Shlek, permite que ele também veja o futuro. Talvez eles até tenham alguma ligação ali, um com o outro, uma conexão, mas isso aí é um assunto de teorias para um outro vídeo, se vocês curtirem. Em segundo lugar, temos Ciri, o Mago Elfo. Sem dúvidas, ela tá entre os personagens mais poderosos da série, se destacando aí pelas habilidades excepcionais que ela tem, o amplo conhecimento no geral. A gente sabe que elfos vivem muito, é aquilo. Magos, elfos, vivendo pra caramba, são super poderosos. Como mentor da Flann, a Ciri, ela é conhecida pela vasta experiência e magia dela, e ela se refere a si mesma como um grande mago da Era Mítica, que conseguiu sobreviver até os dias de hoje. A Ciri normalmente parece muito desapegada, raramente mostra suas verdadeiras emoções. Apesar disso, ela tem um certo prazer em lutar contra oponentes formidáveis. Quem não tem, né? Quem é forte sempre gosta. Só que a saída de mana controlada pela Ciri, porém, está muito mais próxima do máximo de capacidade, e o verdadeiro escopo das suas habilidades ainda em grande parte, né, desconhecido por muitas pessoas. A gente já teve um vislumbre das suas habilidades lá na luta, quando ela apareceu, brincou um pouquinho com o Matt, né, e durante aquela luta acabou levando os aprendizes a impedir ela de matar o Matt, mano. Como eu já disse antes, ela também é tão forte que a gente poderia até colocar ela como primeiro lugar nessa lista. Estaria tudo bem com isso. Só que eu só não coloquei ela em primeiro lugar porque ela teve a oportunidade de 1 milênio inteiro para tentar tirar a pessoa que tá no primeiro lugar, né? E ela não aproveitou essa oportunidade. Isso é especialmente notável porque acaba se tornando mais evidente que ela não gosta de demônios, e as suas ações também colocaram ela principalmente como aliada da humanidade. Ainda assim, ela não conseguiu chegar ao número 1, porque falando do número 1, a gente entra no grande Rei Demônio. Tá, eu sei que você pode estar pensando aí, pode estar perguntando por que eu tô incluindo esse cara, já que ele nem sequer foi visto numa batalha usando qualquer habilidade.
Galera, é simples. Na história, demônios são retratados como quentos ali. Eles só agem pelos seus próprios interesses. E apesar do seu forte senso de individualismo, do egoísmo tático, todos seguem o líder, o Rei Demônio. E isso demonstra um medo excepcional a partir deles. A todas as sociedades demoníacas normalmente valorizam muito a força. E o Rei Demônio era sem dúvidas uma figura imensamente poderosa. Você acha que demônios como o Matt, como os Lex, esses caras que estão junto com ele, possuíam habilidades verdadeiramente aterrorizantes, eles só iam seguir um ninguém aleatório que dá ordens pra eles aí, só porque é demônio? Mesmo esse cara não conseguindo se apoiar no próprio poder? Ah, mano, eu não penso assim não, eu penso um pouco diferente. Pra todos seguirem ele, ele tem que ser o mais brabo. E como governante dos demônios, o rei dos demônios se envolveu em séculos de guerra contra os humanos. Ele até ordenou os seguidores dele que massacrassem os elfos no longo reinado que eles tinham. Finalmente, ele chegou ao fim, mas lembrando, pô, ele morreu, ele não tem como ser o mais forte. Ele chegou ao fim nas mãos do grupo do herói. Ninguém individualmente derrotou ele ali, não. Os caras fizeram tudo junto. Por mais que muitos tentaram, ninguém nunca conseguiu derrotar o Rei Demônio. Muita gente perdeu a vida nesse processo. Ciri até mencionou a surpresa dela, perguntando como que um amigo elfo dela, Frieren, por exemplo, poderia ter derrotado o Rei Demônio. E a Frieren respondeu que ela não fez isso sozinha, mas junto com seus companheiros. E segundo algumas teorias, apesar da imensa força e tempo para desenvolver a sua magia, a Ciri não poderia derrotar o Rei Demônio. Eu acredito que a magia característica do Rei Demônio permite que ele domine qualquer um que não seja puro de coração, que não acredita que a paz possa ser alcançada no mundo e que a violência, a guerra, o conflito, todos são inevitáveis. Então é basicamente todo mundo, né? Certamente essa é a razão pela qual nenhum dos demônios jamais seria capaz de enfrentar ele. É por isso que, por exemplo, a nossa protagonista e a turma dela conseguiram acabar com esse demônio, porque eles tinham uma visualização do mundo diferente. Eles acreditavam genuinamente, sem sombra de dúvidas, que nada era impossível, até mesmo a paz, ou seja, a paz poderia vir. Só que, mais uma vez, galera, é muito desafiador a gente classificar, botar os personagens na ordem certa, ter uma precisão para acertar, porque esse sistema de energia na história é o modelo de pedra, papel e tesoura. Então você pode ficar à vontade, pode mandar pra gente aí a sua opinião sobre isso tudo. Você acha que eu tô certo? Acha que eu botei aqui, organizei certinho? Você mudaria algumas posições, né, de personagens? Não tem problema nenhum. Isso aqui é pra gente aprender junto, conversar mais, até porque eu vou trazer muito mais vídeos assim se vocês curtirem. Agora, outra coisa aqui, não acabou não, fica aí. Outra coisa que pode estar se perguntando aí é onde diabos eu coloquei o Craft? Cara, é o seguinte, bem, mesmo que a gente saiba que ele é um herói lendário do passado distante, só algumas estátuas e pedaços vagos de diálogos aí não são suficientes pra gente fazer uma suposição, ou trazer ele numa colocação específica de luta. Ao contrário do caso do grande Rei Demônio, que foi mencionado e foi referido ao longo de toda a história, tem muito conteúdo pra gente falar e colocar ele aqui, fica um pouco complicado da gente colocar o Craft, né? Não dá. Agora, outro personagem que também a gente pode colocar aqui merecia o primeiro lugar, na verdade, acho que posso dizer que ele merecia o lugar 0. Menção honrosa, tá ligado? É a própria deusa da criação. Cara, sendo uma deusa com magia que inclui viagem no tempo, outras coisas ainda a serem descobertas em relação a habilidades, eu acho que não tem nenhum personagem que pode se comparar a ela, pelo menos por enquanto na história, né? Então eu fico com ela aqui com uma menção honrosa. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Eu me amarrei em pesquisar ainda mais essa história que encantou muitos corações desde o lançamento. E, cara, é uma história que daqui pra frente pode melhorar ainda mais, né? Eu acho que se você gostar aqui, a gente pode entrar muito mais a fundo nessa história, trazer mais spoilers do anime, trazer mais rankings de magos, rankings de uma porrada de gente aí, mano. Tem muita história, muito conteúdo pra falar. Então, se você curtiu, manda bala no like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente entrar nessa jornada junto. Beleza? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês e eu vejo vocês na próxima. Valeu!